Olá, camaradas. Estamos dando início a mais uma transmissão do canal Emancipação do Trabalho, um diálogo hoje sobre a situação da ofensiva que o imperialismo estadunidense desfere sobre a América Latina, inicialmente contra a Venezuela, redobrando desde julho as sanções contra Cuba, acumulando forças militares na região do Caribe. Já se contabiliza aproximadamente 10 mil soldados deslocados para essa região, vários barcos de guerra, um deslocamento que já começa a ocupar outros países da região, com ataques militares com vítimas já desferidos, são 8 ataques, sendo 6 ataques na região, no Mar do Caribe, no Oceano Atlântico, e 2 no Pacífico. A escalada, as tensões, as ameaças começaram contra Maduro e agora seguem contra Gustavo Petro, presidente da Colômbia. E nós estamos aqui para conversar sobre esta escalada e como a América Latina deve resistir, com os camaradas Lucas, de Colômbia, e German, de Argentina. Sem mais delongas, gostaria de passar a palavra inicialmente para Lucas e depois para comentários de German sobre a situação de ofensiva do imperialismo sobre o mando de Trump contra a América Latina. Lucas, muito prazer em te ter aqui pela primeira vez, camarada. Esperamos que essa seja uma primeira conversa de muitas que vamos fazer ao vivo ou gravado, mas que vamos fazer para dialogar sobre a nossa querida e necessária unidade dos povos oprimidos da América Latina. Tudo bem? Boa noite. Eu, primeiramente, quero pedir excusas pelo espaturguês, quizá, certo? É para público mais brasileiro, então vou tentar falar devagar em espaturguês. E me apresento, sou Lucas Mateo Vargas, sou colombiano, aunque estou radicado em Brasil. Nestes momentos, nestes instantes, estou aqui na Colômbia, na minha cidade natal, na minha pátria chica, e olhando os últimos acontecimentos, tentando analisar o que acontece e tentando entender que essa reatualização do destino manifesto decimonônico, esse destino manifesto do século XIX, digamos, personificado agora em Donald Trump, em seu segundo mandato, um Donald Trump 2.0 que chega mais reacio, com maiores interesses continentalistas, por assim dizer, com maiores interesses na América Latina, maiores interesses que essa águia careca pose suas garras sobre nossa América, como diria Martí, certo? E olhando a narrativa que sempre tem, não? Sempre, digamos, a democracia, o estilo de vida ocidental, por assim dizer, traço, estilo de vida estadunidense, com seu modelo político de democracia representativa, com seu modelo de consumo, com seu estilo de vida de acessos, ela quer sempre impor digamos, uma forma de pensar, homogeneizar o mundo. E a América Latina, nesses momentos, é alvo de ataque dos interesses washingtonianos, dos interesses da Casa Branca. E vemos que começa, digamos, um despliegue pelo Caribe, pelo Mare Nostrum, como sempre os Estados Unidos calificaram o Mar Caribe, tentando, digamos, aqui hostilizar, tentando hostigar tanto a Revolução Cubana, as grandes Antillas, como a Revolução Bolivariana, mas também, sim, digamos, esquecer a Nicarágua sandinista, não? Só que, digamos que a arremetida contra a Venezuela não vai ficar só aí. Ela tenta estender essa arremetida além das fronteiras da Venezuela. E os países próximos dessas fronteiras é Colômbia
por um lado, e Brasil pela sua fronteira sul. Então, que tem dois governos dito, digamos, ou considerados hostis para os interesses washingtonianos. Por isso, digamos que o ataque inicial, bom, digamos que Trump começa uma arremetida contra Venezuela vía despliegue militar pelo Caribe, con un submarino atómico, con 4 destructores, con 4.000 Marines, ¿cierto? Y aunque atracado nas águas internacionais, muito perto de uma base em Curaçao, certo? Digamos que com ganas de hostilizar a Venezuela e com uma narrativa do cartel do Sol, que seria o cartel de narcotráfico, entre aspas, que eles dizem que existe na Venezuela. Da Venezuela foi uma coisa, a diplomacia das canhoneras reactualizada pelo Trump, despliega buques de guerra no Caribe, hostilizando a Venezuela, mas em simultânea ataca a Brasil, hostilizando a Corte Suprema, o STF, porque o STF está no julgamento contra a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, e o acusado, o réu, é Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Então, Trump está atacando o judiciário brasileiro, pidiendo também, atacando, digamos, retirando vistos dos ministros do STF e colocando arantéis, impostos altos às exportações brasileiras. Tem, por um lado, o ataque, por um lado, o despliegue militar, pelo outro lado, um hostigamento ao aparelho jurídico para defender um réu, que tem que ser dito, e a Colômbia, e ataca a Colômbia com a desertificação da luta, ou seja, essa figura da certificação dos anos 80, no governo de Reagan, se não me engano, no ano 86, é uma figura de pressão político-ideológica para dizer que país contribui com a guerra contra as drogas e qual não para fazer sanções ante os organismos multilaterais, dígase FMI, Banco Mundial, BID, quer dizer. Então, no ano 2025, a Colômbia é novamente desertificada. Ela foi desertificada no ano 96, durante o governo Ernesto Samper, e no ano 2025 ela é desertificada porque Trump falou que tinha que ser desertificada, que Colômbia não estava contribuindo, colaborando, ajudando na guerra contra as drogas. Quando o governo do Pacto Histórico, o governo de Gustavo Petro, tem feito as maiores incautações de cocaína em comparação com o governo anterior de Duque, em comparação com o governo retrasado de Santos, certo? Entre 2022 e 2025, a Colômbia tem incautado 1.750, um pouco mais de toneladas de cocaína que iam rumo ao mercado dos Estados Unidos, certo? Então, a incautação dessa droga, isso não foi prova suficiente para o governo Trump, para a Casa Branca certificar de novo a Colômbia. Mas esse mecanismo de certificação realmente, poderíamos dizer, é um pouco obsoleto, porque já poderíamos tentar, digamos, equivocadamente dizer que já não gera tanta pressão como nos anos 90, quando Colômbia era obrigada a fazer, digamos, empréstimos no Banco Mundial, no FMI, no Banco Interamericano de Desenvolvimento, e aí os Estados Unidos tinham poder de veto e vetava os empréstimos da Colômbia, não? Mas, agora, por exemplo, Colômbia sendo desertificada, Estados Unidos vai fazer poder de veto nesses organismos, só que a Colômbia tem outros parceiros. Por exemplo, Colômbia está entrando na ruta e na franja da seda, certo?
mas também Colômbia faz parte do Banco dos BRICS. Então, digamos que, como mecanismo de pressão econômica, poderíamos dizer, a risco de equívoco, que já não gera tanta pressão como nos anos 90. Além, Colômbia não poderia ser desertificada porque no ano 2000, 2001, a certificação teve uma modificação onde diz que nenhum país que tenha acordos bilaterais com Estados Unidos no combate às drogas poderia ser desertificado. E Colômbia tem um plano Colômbia. E Colômbia tem os diálogos de alto nível de segurança com os Estados Unidos. E a Colômbia tem emprestada 7 bases militares, onde tem presença militares e mercenários chamados contratistas das companhias militares privadas que trabalham para o Pentágono. Então, digamos que Estados Unidos, Donald Trump, o governo de Donald Trump, de junho para cá, começou um ataque desde o Caribe contra a América Latina, contra 3 países, digamos, com uma preponderância na região, a Venezuela sendo hostilizada a partir de presença militar, a Brasil com aranceles nas suas exportações e um ataque frontal ao judiciário, e a Colômbia com o documento, com o processo de desertificação, que foi dia 24 de setembro, se não me engano, como mecanismo de pressão. Só que, depois da intervenção de Gustavo Petro na Organização das Nações Unidas e digamos, da sua atuação lá em Nova York, acompanhando a manifestantes pro-palestinos, o governo Trump e Marco Rubio, sim, o secretário de Estado dos Estados Unidos, digamos que tomaram como alvo de ataque também a Colômbia. Porque, por exemplo, no primeiro governo Trump, em 2019, quando tentaram atacar a Venezuela com a ajuda humanitária, esse show, essa palhaçada lá na fronteira em Cúcuta, o governo colombiano era Duque, quem se prestava como plataforma de ataque contra a Venezuela. Só que Estados Unidos não conseguiu uma intervenção direta. Chega Biden, chega a pandemia. Agora, Trump volta ao poder, ele quer atacar a Venezuela, só que os aliados do primeiro governo dele, que era Bolsonaro em Brasil, Duque na Colômbia, para atacar a Venezuela, agora esses aliados não estão, porque no Brasil está Lula e na Colômbia está Petro. E Petro falou que não prestaria seu território para atacar um país, uma república irmã. Então, isso gerou, digamos, desconformidades na Casa Branca, no Pentágono e em todo, como chama, todo o complexo industrial militar dos Estados Unidos. Então, digamos que o que estamos vendo é uma reactualização da diplomacia das cañoneras em um governo republicano de ordem continentalista, com uma alta base racista do Destino Manifesto, essa doutrina lá do século XIX que permitiu a expansão e a anexação de território para os Estados Unidos. Então, temos uma reactualização da diplomacia das cañoneras, um governo muito continentalista na Casa Branca, com uma alta dose de racismo desde sua doutrina do Destino Manifesto, e isso todo gera um imperialismo muito recalcitrante que, digamos, nesses momentos, seu alvo de ataque é a América Latina, porque a América Latina sempre tem sido vista como uma retaguarda ou como uma área próxima de segurança aos Estados Unidos, que é a área que permite a Estados Unidos poder, digamos, exercer ou poder competir como hegemon global, por assim dizer, porque a América Latina brinda recursos naturais, brinda área de segurança, mas também brinda mão de obra, porque e poderia brindar
digamos, que é o sonho dos Estados Unidos, que é fazer um exército americano, no amplo sentido do termo, com direção militar do Pentágono, mas que todas as forças armadas latino-americanas estejam no espectro doutrinário do Pentágono. Então, América Latina, sem América Latina, os Estados Unidos, me atreveria eu dizer, não poderia exercer como hegemon mundial, porque não teria uma área de segurança próxima, não teria uma despesa de matérias-primas, de recursos estratégicos, e não teria mão de obra não qualificada que está lá fazendo os trabalhos que os estadunidenses não querem fazer, que está lá atendendo o que os estadunidenses não querem fazer, mas que hoje por hoje essa mão de obra é perseguida, é encarcelada, é acorrentada e é mandada embora, não? Então, digamos que isso para dizer que o que está acontecendo nesses momentos é esse imperialismo recalcitrante com uma reatualização da diplomacia das canhoneiras, com um governo continentalista como republicano que é, e com uma alta dose racista, xenófoba, que se acha um povo elegido de Deus, que é o Destino Manifesto, com elementos fascistas, nazifascistas e sionistas, por assim dizer. Certo? Então, digamos que isso, nesses momentos, a Colômbia entendeu, o Gustavo Petro entendeu que se atacavam a Venezuela, o ataque seguiria mais além das fronteiras e o próximo seria Colômbia, por muita proximidade, e depois essa fronteira se estenderia até o Brasil, esse ataque se estenderia até o Brasil. Por isso, Gustavo Petro chama também a unidade latino-americana, chama a não seguir, digamos, tendo esse pavor, essa dependência estadunidense, certo? Porque, imagina, nos Estados Unidos, sempre o governo que estiver aí, ele é independente se é mulher, homem, se é negro, branco, se é elefante ou jumento, se é republicano ou democrata, eles têm seus interesses e sua política externa é essa, é expansionista. Se pode ser anexionista, ele anexionaria, eles sempre têm querido anexionar Cuba, porque Cuba lhes permite uma posição geoestratégica muito interessante no Caribe para os interesses estadunidenses, para vigiar todo o Mare Nostrum, que ele considera o Caribe, certo? Por isso, no Caribe, Estados Unidos desplegou destrutores, desplegou submarino, que reactualizou o Comando Sul, certo? Mas as drogas para os Estados Unidos não estão indo pela ruta do Caribe. A maior quantidade de droga para os Estados Unidos está indo pelo corredor do Pacífico. E isso foi o que Gustavo Petro também alertou. Olha, vocês estão descuidando. Se é verdade que vocês querem, você tem que cuidar de sua fronteira para dentro, mas não de sua fronteira para fora. E não atacar uma rota que não está representando a maior quantidade de envio de droga. Porque a maior quantidade de envio de droga é pelo Pacífico. E no Pacífico, por exemplo, no Pacífico colombiano está a base de Bahia Málaga, uma das 7 bases militares que os Estados Unidos ocupam, que tem presença pela autorização de Álvaro Uribe Vélez no ano 2009. Mas, por estranho que pareça, um dia, em 2018, o governo Duque de Santos para Duque, se não me engano, ia passando um avião fretado de cocaína pelo corredor do Pacífico, é alertado pelo radar, só que um operário da base, acho que foi da base de Palenquera, não autorizou a saída de aviões caça para interceptar esse avião que ia carregado de cocaína, porque alguém da base de Palenquero, que é outra das bases que se ocupa, ou seja, que tem presença estadunidense aí, não autorizou, chamou ao operário da torre que não autorizara a saída de avião caça para ir a caçar
esse avião que iba cargado de droga pela ruta do Pacífico para os Estados Unidos. Então, uno dice, opa, desde uma base militar que tem presença estadunidense, não autorizam a saída de aviões caçabombardeiros para caçar um avião civil que va apretado de drogas, aí algo cheira mal, certo? Então, digamos que mas não deixa de ser uma preocupação porque a declaração de Donald Trump foi que Gustavo Petro teria que fechar os cultivos de coca, senão ele chegaria a fechar de boa ou de má forma, não? Só que dizer que Gustavo Petro é um narcoterrorista, dizer que Gustavo Petro é um dos narcotraficantes, é também uma afrenta a um país soberano, a um presidente eleito pela votação popular, e é desconhecer o histórico do problema do narcotráfico, que não é novo, é dos anos 80, para não ir tão longe, certo? A exportação abultada de cocaína para os Estados Unidos, e que tem sido de governos de partido conservador ou de partido liberal, governos, digamos, da direita, certo? Então, claro, mas se ataca este governo porque este governo representa, digamos, um governo progressista ou de esquerda ou alternativo, ou como queiram chamar, mas que está fora da lógica, digamos, do que tradicionalmente vinha acontecendo eleitoralmente na Colômbia, certo? Não sei se tem alguma pergunta. Eu queria passar para... Não, muitas perguntas, não uma, 1000 perguntas. Tá certo. Eu queria passar para German, para que ele fizesse os comentários e também o ponto de vista dos nossos camaradas portenhos, do conjunto da conjuntura que muito formidavelmente, panoramicamente, Lucas estableceu. Bueno, ¿se me escucha? Bien, yo quisiera señalar algunos fatos, algunos datos que Lucas sin duda es el que mejor conoce lejos y como máxima autoridad acá, pero son fatos que a nuestro público latinoamericano sobre Colombia tiene que saber. Por ejemplo, Colombia es el único país de América del Sur que es bioceánico. O sea, tiene salida al Pacífico y al Caribe, que es una dependencia del Atlántico. No es un dato menor de la importancia geoestratégica de Colombia. Agreguemos más datos en ese sentido. Panamá, hasta el século XX, era provincia colombiana. Fue separada por intervención estadounidense. Hasta el día de hoy hay vasos comunicantes muy fuertes entre Colombia y Panamá. Panamá está en los ojos del imperialismo por la cuestión del canal. Tampoco es un fato menor que hay que mencionar. Hay fatos de tipo geoestratégicos que le dan a Colombia una centralidad, país bioceánico, país con vasos comunicantes históricos y geográficos muy fuertes con Panamá. Panamá es clave para el imperialismo estadounidense, o sea, la flota estadounidense no podría pasar rápidamente del Atlántico al Pacífico si no es por Panamá. Tendría que dar la vuelta por el Cabo de Hornos, en el extremo austral de América del Sur, lo cual sería técnicamente un perjuicio enorme. Un ejemplo, o sea, vamos a ver el rol que juega Colombia en todo esto. Muy importante. Colombia en ese sentido puede ser una gran base operacional del imperialismo estadounidense en América del Sur, como bien señaló Lucas, apuntando a asediar a Venezuela, apuntando a asediar a Brasil, y podemos incluir a Ecuador y todo lo demás. No es un fato menor que pongan los óleos en Colombia. La importancia geoestratégica de Colombia, país bioceánico, país país con vínculos no solo geográficos sino históricos con Panamá y la cuestión panameña, lo que es para los colombianos un territorio que fue arrebatado por el imperialismo estadounidense. Son dos factores que cuando hablamos de Colombia y la injerencia estadounidense los tenemos que tener en cuenta. Esto para un público latinoamericano que por ahí desconoce la realidad profunda, histórica y geográfica de Colombia, hay que señalarlo, hay que refrescarlo para que entiendan mejor el contexto en que se están dando estos fatos que también
señaló Lucas por ahora. Bueno, eso es por lo pronto mínimamente con lo que quería colaborar para ilustrar el tema. Muito obrigado. Eu considero, obrigado, agradecemos nós outros, Germán. Pelo que, tanto pela exposição inicial de Lucas, como pelo que acaba de nos brindar Germán, ambos os camaradas definiram a importância geopolítica de Colômbia para o imperialismo estadunidense, né? Antes de começarmos essa conversa, Lucas nos dizia que Estados Unidos tem 7 bases militares na Colômbia, na verdade, bases militares em que são usadas por estadunidenses mais do que formalmente, institucionalmente, oficialmente usadas por Estados Unidos, porque são bases militares que são ocupadas por militares que são mercenários de companhias privadas dos Estados Unidos, o que, de certo modo, desobriga o imperialismo de assumir certos custos políticos e também, às vezes, econômicos pela ocupação militar. Não, isso não acontece com os demais países da América do Sul dessa forma. Os demais países da América do Sul e Latina têm as suas forças armadas como agências do imperialismo, do Pentágono, indiretas, não de uma forma direta nem privada, como acontece na Colômbia. Isso também é um elemento a mais de fragilidade para o governo Petro, que, como bem assinalou Germán e Lucas, é um governo extraordinariamente, um governo excepcional dentro da trajetória política da Colômbia, e precisa ser defendido por todos os internacionalistas do mundo. Não por acaso, a sua excepcionalidade foi um dos elementos, provavelmente, que chamou a atenção de Trump para tentar calar a voz de Petro, que fez um espetacular discurso na Assembleia Geral da ONU, defendendo a Palestina e defendendo uma força multinacional contra o genocídio. Ninguém mais teve a coragem e a ousadia de Petro na defesa dos palestinos, na ruptura das relações, etc. E tal. Talvez só o Irã, no mundo todo, teve a mesma... O Irã não, vamos ser justos, o Irã e o Iêmen foram tão solidários à causa palestina como, de certo modo, Petro. Então, assim, mas aí que está, essas bases militares ocupadas por mercenários, por companhias estadunidenses, mais um Congresso que não é dominado por Petro, mais um judiciário que não é dominado, que não é hegemonizado por Petro, que, por sua vez, terá eleições no próximo ano, a Colômbia terá eleições presidenciais no próximo ano, e Petro não pode se reeleger. Constitucionalmente, não existe reeleição na Colômbia. Temos uma realidade colombiana que... e outro elemento, eu estava vendo um gráfico, não sei se eu vou poder compartilhar com os camaradas, que dos países sul-americanos, né, os parceiros comerciais da China, eu não sei se dá para todo mundo ver, não sei se os dois companheiros estão conseguindo ver agora, né, entre 2000 e 2023, a China desbancou os Estados Unidos na América Latina e, mais particularmente, na América do Sul. Né? O que está em vermelho são os países em que são os principais. A China é o principal parceiro comercial, tanto nas exportações como importações. E verificamos aí, eu não sei por que não incluíram a Venezuela como vermelho, mas em 2023, a Colômbia, assim como o Equador e a Guiana, não tem a China como principal parceiro econômico. Eu não sei como está o quadro atual. Inclusive, o quadro atual do governo Trump, com seus tarifas, empurra mais países a terem a China como parceiro principal. Mas essa é uma outra fragilidade da Colômbia, diferente da Venezuela, que também a gente conversava no início do programa, aliás, antes de iniciar a nossa conversa aqui, não transmitida, que a gente falava que a Venezuela tem uma situação política e econômica
excepcional na América Latina, porque, afora Cuba, que efetivamente fez uma revolução socialista, a Venezuela transitou por um processo longo no século XXI, desde a ascensão do Chávez, e, na verdade, desde a volta do Chávez depois do golpe, a ser um país excepcional no sentido de que as forças armadas venezuelanas não são controladas pelo imperialismo. O Congresso venezuelano não é controlado pela direita, ou chantagista do poder executivo. A Constituição venezuelana foi modificada para atender a perspectiva bolivariana. E, além disso tudo, ou seja, do compromisso das Forças Armadas venezuelanas, que as Forças Armadas são espinha dorsal de todo o Estado. Né? Lucas destacava aqui antes que tanto as Forças Armadas como o Judiciário são o essencial do Estado na concepção dele. E, além das Forças Armadas venezuelanas estar comprometida, e o Trump não está encontrando, nesse processo todo de vários ataques, ofensivas, sanções, etc. e tal, tentativa de cooptação, o imperialismo não conseguiu fracionar as Forças Armadas venezuelanas, que é fundamental para continuar a luta por tentar golpear o chavismo. Não conseguiu em 25 anos. Temos, então, mais um elemento que também é essencial para uma resistência contra uma intervenção imperialista, apesar de uma intervenção imperialista ser imensamente poderosa, temos as milícias populares bolivarianas, que é a força popular, o povo em armas, o que nem Saddam Hussein, nem Gaddafi fizeram para se defender do imperialismo, nem Assad fizeram, o chavismo realizou, que é uma demanda antiga dos marxistas, ou seja, armamento do povo contra o imperialismo, contra a direita. Então, nós temos a imensa vantagem da Venezuela, embora essa vantagem tenha que ser comparada com a força material real do imperialismo. Isso tornaria um ataque imperialista, embora poderosíssimo, muito dificultoso para dominar o país, podendo ocorrer uma situação parecida com o Vietnã na América Latina, se o imperialismo tentasse ocupar a Venezuela. Mas eu queria, então, voltar para esses elementos da fragilidade da situação colombiana, a fragilidade, as contradições, que estão sendo muito bem enfrentadas, apesar de todas as dificuldades, pelo governo Petro, e que o governo Petro também é resultado, o Lucas falou, de um processo de rebelião popular. Ele não se estabeleceu do céu. Né? Como que você vê isso e quais perspectivas, como você vê o passado, ou seja, como que as forças populares apoiam esse governo e como você vê as perspectivas futuras. Eu acho, inclusive, que a tensão que o imperialismo faz não é de todo mal. Ela provoca a reorganização e a mobilização popular. Com você a palavra, Lucas. Eu quisiera começar pelo elemento que destacou German da posição geopolítica, geoestratégica da Colômbia, que de fato na Carta de Jamaica, foi na Carta de Jamaica do 1815, Simón Bolívar destacava a Grande Colômbia, em outrora Grande Colômbia, como o coração da América. E se você vê, realmente Colômbia digamos que para os interesses dos Estados Unidos, ao ponto que nunca tivemos um governo considerado de esquerda, ou progressista, ou alternativo no século XX para cá, ou seja, todo o século XX, alguém falava que Colômbia elegia presidentes da República antes de 1930, os presidentes da República eram eleitos pelo Vaticano. E depois de 1930 para cá, eram eleitos desde Washington, certo? E digamos que essa anedota tem algo de valor porque o presidente eleito em 1930 era embaixador nos Estados Unidos, o cara não fez campanha quase, ele chega em fevereiro, ele chega em janeiro, em fevereiro é eleito presidente da República, fazendo campanha desde fora, sim? Então, digamos que isso tem peso, tem razão. Então, por isso, Colômbia, quando a primeira ola progressista latino-americana, começada no ano 98, com a Venezuela, seguida em 2001, 2002, 2003, com Brasil, com a Argentina, depois Equador, Bolívia, digamos que essa primeira ola progressista, a plataforma de ataque era, infelizmente, a Colômbia.
porque tinha um governo como Álvaro Uribe Vélez, e Colômbia não é só bioceânico, não? Colômbia também é andino, Colômbia é amazônico, certo? Isso é uma particularidade da geografia colombiana. E Colômbia, digamos, na história comparada latino-americana, Colômbia tem visto seus vizinhos, a Colômbia hay que pensar também desde essas regiões, não? Então, por exemplo, nos Andes, ou desde Amazonas, desde Colômbia se controlava ou se atacava a Equador de Correa, se intentava atacar o Brasil de Lula, certo? Ou a Venezuela de Chávez, certo? Mas também ao ponto que quando Equador retira a base de Manta, são as bases na Colômbia que reemplazam a base de Manta. A base de Manta sai e então Estados Unidos precisa outras bases militares, vai a Málaga pelo Pacífico, Tolemaida no centro da Colômbia, Apiay um pouco mais à fronteira oriental, não tão perto da fronteira oriental, mas digamos apontando a Venezuela, La Arandia, que é no sul, perto do Putumayo, apontando a Equador, certo? Mais ou menos. Palanquero, no centro do país, e Malambo, no Caribe, sim, Cartagena. Então, digamos que essas bases militares, Hugo Chávez alertou que o livro branco da defesa dos Estados Unidos no governo Bush era uma plataforma de ataque para a Venezuela, porque desde a base de Apia, desde a base de Palenquero, você podia sacar um avião primeiro podia receber aviões C-17, que são esses aviões chamados Hércules, que é para transporte de tropa e de armamento, certo? Mas também um avião caça podia sair de Palenquero e chegar até o Cabo de Hornos e voltar com autonomia aérea, certo? Então, se fazia uma vigilância da América do Sul e também da América Central, do Caribe e do Pacífico a partir da Colômbia. Por isso, quando Gustavo Petro ganha as eleições, a direita latino-americana, porque a direita latino-americana, a direita estadunidense, a direita, eles falaram, perdimos um bastião, porque Colômbia era um bastião da direita, da extrema direita, mas alguma vez o sacerdote belga François Huttard dizia que a direita colombiana era a mais reacionária da América Latina. E eu acho que ele tinha muita razão, porque é tão reacionária a direita colombiana que foi a que pediu a expulsão de Cuba da Organização dos Estados Americanos no ano 61, 62, certo? É a que tem se colocado contra muitas oleadas progressistas, certo? E tem sido a direita que, quando o Cone Sul estava em ditaduras, em Colômbia tínhamos democracia, mas você pega as cifras dos mortos e desaparecidos das ditaduras do Cone Sul, que são altas e são alarmantes, mas pega as estatísticas, as cifras de desaparecidos, torturados, assassinados da democracia colombiana, e são o único país que se aproxima dessas estatísticas, dessas cifras macabras, é a Guatemala, que foi o primeiro país, digamos, golpeado pela CIA, certo? Em contubernio com a Organização dos Estados Americanos. Quem era o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos? Qual foi o primeiro secretário-geral? O colombiano Carlos Lleras, certo? Lleras Camargo. Lleras... O primeiro presidente do Frente Nacional, Alberto Lleras. Certo? Carlos Lleras, Alberto Lleras. Foi o primeiro, é que são dois Lleras, não? Então, Alberto Lleras foi o primeiro secretário-geral da Organização dos Estados Americanos. Foi o relator do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca do ano 47, lá em Rio de Janeiro, OTIA. Mas a Colômbia sofreu o primeiro magnicidio orquestado pela CIA.
hacía OTIAR é do ano de 2 de setembro de 1947. A Central de Inteligência Estadunidense, se cria o 18 de setembro do 47, a coisa da segurança nacional, a doutrina de segurança nacional, a doutrina Truman, cria a CIA, e o 9 de abril de 48 é assassinado Jorge Eliezer Gaitán durante a nona cumbre a nona cumbre panamericana, que aí surge, que aí nasce a Organização dos Estados Americanos. E a Organização dos Estados Americanos, digamos que se fundamentou no rio de sangue que correu pelas ruas de Bogotá, pelas ruas, pelos campos e cidades da Colômbia, certo? Então, digamos que a Colômbia tem esse histórico, por isso, quando gana Gustavo Petro, todo mundo diz, perdimos o bastião, perdimos o horizonte. Mas Gustavo Petro, eu acho, há outra coisa, não? Colômbia, pela primeira vez em 2018, por exemplo, bueno, 2006, pela primeira vez, um candidato da esquerda chegou a 2.700.000 votos, perdeu, mas chegou vivo, certo? Em 2018, pela primeira vez, tínhamos opções reais com um candidato dito de esquerda de ganhar a presidência, e ele não só chega vivo, como passa segundo turno. E em 2020, e vivo, não? E em 2022, se dá o triunfo de Gustavo Petro. Mas, claro, o triunfo de Gustavo Petro, podemos dizer também que se consolidou o ano anterior no estallido social. Imagino eu que a direita colombiana, mami, me desconectou. Desculpa. Desculpa que desligou da tomada. Então, em 2021, Stalin faz um estallido social por uma reforma tributária nefasta do governo de Duque contra o povo colombiano. E aí o povo, as centrais obreiras, os sindicatos, decretaram uma greve dia 28 de abril. Mas essas greves decretadas que estamos cansados de ver ultimamente que se fazem nos países latino-americanos, não? Começa às 8 da manhã e às 6 da tarde já se levanta a greve. Isso não faz cócega. Então, aqui, a greve do 28 de abril de 2021 era essa. Mas, às 6 da tarde, os jovens que não tinham expectativas de grande coisa, que são os mais vulneráveis, ou seja, a população mais esquecida da Colômbia, jovens dos sectores populares, falaram, olha, não, a gente vai continuar em greve. E a greve se estendeu por 3 meses e virou uma greve nacional. Acho eu que a direita colombiana, em 2018, puderam ter fraudado as eleições, porque em Colômbia também existe a coisa do fraude eleitoral. A fraude eleitoral se deu em 1970, que isso gerou o surgimento de uma guerrilha que se chamou Movimento 19 de Abril, M19 de Abril, porque no dia 19 de abril de 1970, fraudaram as eleições, certo? E Gustavo Petro vem desse M19, não? Agora, então, digamos que a direita colombiana pensou, nossa, em 2018 conseguimos fraudar, mas em 2022, com o estallido de 2021, vai ser difícil fraudar. Porque a eleição na Colômbia se faz no papel, como queria Bolsonaro fazer a eleição de 2022 lá em Brasil, que ele dizia que a urna eletrônica era fraude. Não, o fraude se faz quando é voto em papel. E aí, o que acontece? Gustavo Petro, digamos, o povo colombiano ganhou as eleições em 2021 na rua. Só que se legitimaram em 2022 nas urnas. E, pela primeira vez, eu vi o povo sair nas ruas, em carreata, em moto, em passeata, a comemorar o triunfo. E eram umas esperanças, uma expectativa muito boa. Mas sabíamos que o governo de Gustavo Petro ia ser um governo que ia propor reformas estruturais, que propôs, ia ser atacado pela institucionalidade, que está sendo atacado pela institucionalidade, e que ia ser um governo perseguido, mas que ia conseguir fazer coisas. Tem triunfos.
Por exemplo, a reforma laboral retornou ou devolveu os direitos laborais que a reforma laboral de Álvaro Uribe Vélez tinha retirado dos trabalhadores. Horas extras, recargos noturnos, pago de dominicais, certo? Isso é um triunfo da população. Só que Gustavo Petro entendeu que ele tinha que mobilizar o povo colombiano para poder fazer pressão ou controle popular a essas instituições paquidérmicas retardatárias que estão, digamos, torpedeando o processo, o projeto de mudanças, que são mudanças que precisam ser urgentes, certo? Agora, o governo recebeu uma cifra de desemprego do 13%, 14% e está abaixo de 8%. Recebeu inflação acima de 13% e está controlada a 5%. O dólar estava alto e o governo conseguiu controlar, está abaixo dos 4.000 pesos colombianos, certo? A moeda colombiana tem muitos zeros, então para fazer cálculo para outros países, ficam assim como, opa, por que tantos zeros? Então, digamos que a economia da Colômbia, o turismo chegou, reportaram o ano passado, a cifra foram 6 milhões de turistas, certo? Foi o país da região que mais, da América do Sul, que mais turistas teve. Então, digamos que tem muita coisa acontecendo, só que também pegou uma crise estrutural, ou seja, a Colômbia tem uma desigualdade estrutural. Colômbia, na pandemia, fecharam 600.000 pequenas empresas. Colômbia, na pandemia, tinha 55% da população entre pobreza e pobreza extrema, certo? E agora, digamos que o governo colombiano tem tido, sim, triunfos, tem tido ganhos, acompanhado de povo mobilizado, organizado nas ruas, porque só a institucionalidade devoraria qualquer esperança de cambio, de mudança. Uma das matérias que mais se reproduziu no Brasil, 7 de agosto de 2022, entre 8, 9, 10, por aí, os primeiros dias do governo de Gustavo Petro, diga-se o primeiro mês, a matéria que mais repercussão causou no Brasil em todos os seus veículos comunicacionais foi que Gustavo Petro licenciou, exonerou 51 generais de todas as forças, certo? Exonerou 51 generais, tanto das forças militares, como da Força Aérea, como da Polícia e uns almirantes da Marinha, para poder ascender uns militares menos filho da, sim, menos FDP, sim? Mas o aparelho militar, a doutrina militar, é um esprit de corps, não? É uma coisa doutrinária onde, digamos, está permeada pela doutrina Pentágono. E são militares que vão... Colômbia é um dos países que mais leva militares às escolas de treinamento nos Estados Unidos, a Escola das Américas, a todas as escolas onde tem treinamento militar. Colômbia foi o único país da América do Sul ou da América Latina que acompanhou na aventura beligerante, belicosa, imperialista dos Estados Unidos na Guerra da Coreia. Colômbia acompanhou, criou um batalhão Colômbia para ir a combater lá na Coreia, imagina. Então, digamos que Petro exonerou 51 generais para poder ter, digamos, uns mandos distintos, mas a polícia chegou, a ideia era que a Polícia Nacional tivesse um diretor e uma subdiretora, uma general. Só que esse diretor e essa subdiretora foram mais reaccionários, ao ponto que eram tão crentes católicos que obrigavam a força policial a ir à missa. E tinha que ser uma obrigação e não sei o que, ou seja, e se você mistura armas com a igreja,
puxa, é a história colombiana, certo? Então, digamos que isso no Brasil gerou muita repercussão porque acharam que Lula poderia fazer a mesma coisa, mas Lula não peitou as Forças Armadas. O Petro peitou as Forças Armadas colombianas, conseguiu fazer, por exemplo, hoje por hoje, o ministro da Defesa é um general que pediu retiro, mas foi o general que comandou a missão, a operação de resgate eram 4 crianças indígenas que tinham se acidentado em uma avioneta na Amazônia que duraram 38 dias, se não me engano, 38 para 40 e algo de dias perdidos em selva amazônica. Esse general que comandou essa operação, digamos que tinha uma postura interessante, certo? Porque acreditar muito na instituição militar que é adoctrinada pelo Pentágono é muito difícil na realidade colombiana, não sei na realidade dos outros países da América Latina. Mas Colômbia não é o único país que tem presença de 600 militares e 800 mercenários de companhias militares privadas que se chamam contratistas. Acho que em Paraguai tem umas bases militares que têm presença de pessoal estadunidense. No Peru também tem umas bases militares com presença de pessoal estadunidense. No Chile também, se não me engano, Thelma Luzani, que é um territórios vigilados, faz um censo das bases militares na América Latina, em países latino-americanos, onde tem presença, digamos, militar e mercenária, porque os contratistas não são outra coisa que mercenários, em bases latino-americanas, certo? Só que as bases na Colômbia, pelo que Germán apontava do posicionamento geoestratégico da Colômbia, gera mais barulho, certo? Gera mais, digamos, gera uma repercussão. E essa coisa das companhias militares privadas e do mercenarismo é outro ponto que hay que ter, digamos, na conta para analisar a Colômbia. Não sei se vocês lembram o assassinato do presidente de Haiti a mano de mercenários em 2022, foi? Não, em 2021 foi o assassinato do presidente de Haiti. Espera. O assassinato do presidente de Haiti foi feito por mercenários, em sua grande maioria um grupo de 28 eram colombianos. E que são os mercenários? Os mercenários é um pessoal militar que pode ser oficial, suboficial ou militares profissionais, como chamam aqui, que são treinados pelo Estado, que se faz um investimento de recursos públicos para treinar esses militares, só que as companhias militares privadas chegam e dizem, olha, eu vou te pagar em dólares, eu vou te pagar tanto. A pessoa chega e diz, olha, sim, eu vou ganhar mais sendo mercenário do que sendo militar. Só que esse militar custou ao Estado colombiano uma grana grande para treinar ele, certo? Na guerra Ucrânia-Rússia, muitos mercenários latino-americanos, entre eles muitos colombianos, estão lá. Teve um bombardeio, não lembro se foi em Yemen, estava chegando um avião com mercenários colombianos, ele foi bombardeado em pista e foram assassinados como 37, 40 e algo de mercenários colombianos. Então, também é outro problema, que é como o Estado colombiano faz um investimento pesado em treinar militares de élite, porque os militares colombianos, pela experiência de combate, pela mais de 60 anos de conflito social e armado interno, pues têm experiência de combate real, mas também são militares que destacam e que são treinados em, digamos, em bases dos Estados Unidos ou aqui mesmo. Então, Colômbia investe para treinar um general, por exemplo, ou, digamos, um oficial, tipo, até grado de coronel, é um investimento pesado, e esta pessoa depois diz, não, vou ganhar mais dinheiro na companhia militar privada, vou ser mercenário, e vai. E aí, Colômbia perde um elemento. Só que também há que mudar
a doutrina militar, que ela começou a tentar ser mudada, porque a doutrina militar da Colômbia é uma doutrina que ficou na lógica da Guerra Fria, na lógica da segurança nacional, a doutrina do inimigo interno, porque tivemos um conflito até 2016 com uma força beligerante grande como era as Farc. Então, a partir do acordo de paz, tentaram mudar a doutrina, mas é uma doutrina que não sai das lógicas do complexo industrial militar dos Estados Unidos, que não sai da lógica do Pentágono, certo? Então, digamos que esses elementos também, claro, a Corte Constitucional, o Conselho de Estado, que são altas cortes, tem, digamos, freado muitas das reformas do governo Gustavo Petro. E é foda, porque é o aparelho judiciário tentando controlar um governo que o Estado, esse Estado judiciário, não acha que é um governo afim a ele, que acha que é um governo contrário a esse Estado, então tenta frear muitas das reformas. Neste próximo domingo, 26, vai ter consulta de pacto histórico para eleger candidato à presidência da República e para eleger os candidatos ao Senado e à Câmara de Deputados. O Conselho Nacional Eleitoral tentou manosear, digamos, torpedear a consulta, não deu a personalidade jurídica para o pacto histórico. O pacto histórico não é um partido político. Então, digamos que temos dois pré-candidatos, um é o senador Iván Cepeda e outro... Um é o senador Iván Cepeda e a outra candidata é a ex-ministra de Saúde do governo Petro, Carolina Corcho. Então, vamos, domingo, o Pacto Histórico vai escolher seu candidato à presidência da República e seus candidatos à Câmara e Senado. Só que o Pacto Histórico foi atacado pelo Conselho Nacional Eleitoral, que o presidente do Conselho Nacional Eleitoral é um político da direita, da extrema-direita, infelizmente da minha cidade, que está implicado no suborno a testemunhas, que é um processo que leva Álvaro Uribe Vélez, o ex-presidente da República. Então, nós temos no Conselho Nacional Eleitoral, os ministros do Conselho Nacional Eleitoral são militantes de partidos políticos, a grande maioria partidos políticos da direita. Então, está atacando o Pacto Histórico. E ontem, Álvaro Uribe Vélez foi, digamos, não foi absolvido, mas foi absolvido da condenação que há 2 meses, foi dictada a 12 anos de prisão por suborno de testemunha, por obstrução à justiça, em um processo que ele iniciou contra o senador, hoje candidato do Pacto Histórico, Iván Cepeda, e que a justiça invertiu e condenou Álvaro Uribe Vélez, uma juíza que depois foi muito atacada. Mas Álvaro Uribe Vélez tinha renunciado a seu fuero como senador para que a Corte Suprema não investigara ele, porque aqui a Corte Suprema é o juiz natural do Senado, do Congresso. Então, Álvaro Uribe Vélez se retira do Senado para cair na fiscalia, que era o fiscal amigo, e esse fiscal, que é o ente acusador, estava atuando como ente defensor de Álvaro Uribe Vélez. Esse processo durou 8 anos, 9 anos, até que este ano, em junho, teve condenação. E ontem, um juiz disse, não, as provas não são suficientes, vocês interceptaram ligações violando o direito à intimidade, mas peraí, ou seja, tudo foi legal, a justiça autorizou as interceptações telefônicas e aí se conheceu a conspiração de um delito. O advogado de Álvaro Uribe Vélez foi condenado por los mismos delitos de Álvaro Uribe Vélez, mas ontem Álvaro Uribe Vélez foi, digamos, absolvido na segunda instância, mas o advogado que cometeu os delitos está preso, sim? Agora falta a terceira instância, que é a Corte Suprema, a qual Álvaro Uribe Vélez não quis enfrentar, agora vai ter que enfrentar em um processo que chama cassação. Esperemos,
esperamos que se ratifique a condena da primeira instância. Então, como, digamos, a justiça também joga um papel, digamos, até político, por assim dizer, para torpedear processos, digamos, de mudanças a partir das reformas que o governo Gustavo Petro está propondo, não? E o Congresso da República, o Senado, realmente, aunque Pacto Histórico tenha a bancada majoritária individualmente, as outras bancadas fazem maioria e, digamos que torpedeiam, fazem sabotagem às reformas, sem fazer discussão dos projetos, fazendo rompimento de quórum, fazendo coisas aí realmente ruins, pouco democráticas, sim? Então, O Lucas, eu queria, daqui a pouco, você falou que vai ter decisão dentro do partido de Petro no domingo, para ver quem será o candidato. Qual o significado de cada uma dessas duas candidaturas, da ministra da Saúde e do senador Cepeda? O que significa cada uma dessas duas variantes? Enquanto isso, eu queria que o German nos lembrou, ter tocado nesse ponto, que haverão eleições muito importantes, inclusive com intervenção direta dos Estados Unidos, na Argentina, no domingo. Então, assim, antes de passar para o German, eu queria que você nos posicionasse, caracterizasse o que significa cada uma dessas duas alternativas do partido governista colombiano. olha, o senador Iván Cepeda é filho do senador assassinado Iván Cepeda Vargas, Manuel Cepeda Vargas. Iván Cepeda Castro é uma vítima da violência do Estado, certo? O senador Manuel Cepeda Vargas, pai de Iván Cepeda, foi assassinado no extermínio que o Estado colombiano materializó contra a Unión Patriótica, partido de izquierda colombiano surgido no ano 1984 y desaparecido casi en su totalidad físicamente en 1993, porque más de 6.000 de seus militantes fueron o asesinados o desaparecidos. O único partido político da América Latina que foi quase um extermínio físico por violência estatal. Então, Iván Cepeda é filho desse, bueno, não existe magnicidio, não existe genocídio político no direito internacional, mas sim é filho de um pai que foi, digamos, um magnicidio que foi o de Manuel Cepeda Vargas. Mas Iván Cepeda vem trabalhando como defensor dos direitos humanos, digamos que uma pessoa sempre filiada muito próximo, se não ao Partido Comunista, porque seu pai era do Partido Comunista dentro da UP. E Iván Cepeda vem sendo representante, diputado federal desde 2006 e, digamos, uma voz visível na política colombiana. E foi ele vítima de falsos testemunhos de Álvaro Uribe Vélez querendo implicar a Iván Cepeda em um processo judiciário que depois a justiça demonstrou que não era Iván Cepeda que estava fazendo isso, sino que era Álvaro Uribe Vélez. Então, podemos dizer que Iván Cepeda, até agora, foi a única pessoa que conseguiu levar digamos, levar em um processo judiciário ao ponto que na primeira instância foi condenado a Álvaro Uribe Vélez, certo? Aunque pelo menor dos delitos que muitos, digamos, dos muitos outros que pudo ter cometido esse Álvaro Uribe. Então, Iván Cepeda é essa pessoa que seria a prenda de garantia para dar continuidade às políticas de mudança do governo Petro. Foi coequipero de Petro no Polo Democrático Alternativo, uma pessoa que vem fazendo, digamos, interessantes debates no Senado,
ha apresentado proyectos de ley y ha feito, digamos, control político bien interesante. Entonces, ese es Iván Cepeda, ¿no? Do outro lado, é Carolina Corcho, que foi ministra de Saúde do governo Petro e que foi, digamos, a primeira que teve que sair, mas é uma pessoa também, é uma mulher muito interessante, bem, digamos, foi diretora do Colégio Médico, se não me engano, da Colômbia, e durante a pandemia ela também teve um papel destacado quando ela foi entrevistada alguma vez para atacar a irresponsabilidade dos manifestantes durante o estalido social, pela coisa de possíveis focos de contágio de Covid. Ela falou, olha, efectivamente as pessoas têm que tomar cuidado, ter bastantes cuidados fitossanitários, mas é impossível nós dizer para as pessoas que elas, ou seja, as pessoas preferem ou morrer de uma coisa e não morrer de fome lá em casa, onde não está chegando comida, onde o governo está querendo fazer uma reforma tributária atacando a canasta familiar. Então, digamos que tem uma postura muito interessante, é uma mulher muito inteligente, é uma pessoa muito interessante, mas, digamos, no pessoal, eu vou participar neste 26 de outubro e meu apoio vai ser para Iván Cepeda, certo? Para o senador Iván Cepeda. Mas são, ao lado da esquerda, o Pacto Histórico, realmente temos dois muito bons candidatos, uma muito boa candidata e um bom candidato, pessoas coerentes, inteligentes, sensatas, humanistas, que querem dar continuidade ao que tem se iniciado no governo de Gustavo Petro, certo? Então, digamos que qualquer um dos dois vai ser uma boa representação, certo? Então, e tinha um outro candidato que fez o retiro, que era Daniel Quintero, que esse era... não falemos muito disso, certo? Foi da Colômbia que saiu, agora que estou vendo, uma protesta em que você citou como que chama a candidata da ex-ministra da Saúde? Carolina Corcho. Carolina Corcho. Você citou aí uma situação, e veja que se foi da Colômbia, esse cartaz. Espera a ver cómo es. Sufre el pueblo, protesta en medio de su gobierno. En medio. Consegue ler, não? Não se ve muito bem. Bota um pouquinho para trás. Vou ver se o projeto, porque é interessante eu acho que foi da Colômbia, na época da Covid, chamou muita atenção. Um cartaz num protesto. É que as pessoas começaram a dizer: eu prefiro morrer lá na rua, lutando, do que morrer do que o bicho me mate aqui em casa sem lutar, certo? Isso, foi esse, ó. Si un pueblo protesta y marcha en medio de una pandemia es porque su gobierno es más peligroso que el virus. Essa é um dos cartazes do estalido social de 2021. E quando a imprensa colombiana entrevistou a Carolina Corcho, porque ela era... Espera. Tem uma cachorra aqui muito barulhenta. Quando entrevistaram a Carolina Corcho, querendo que ela falara como médica, que isso era, digamos, inviável, porque geraria mais contágio. Ela falou: olha, o que acontece é que a população está morrendo de fome mesmo. E eles têm que sair a lutar. Claro, vamos tentar ter muitos cuidados e todo, mas as pessoas têm que sair a lutar, têm que sair a protestar. Então, digamos que ela tem umas posturas muito interessantes. Por isso eu digo, no Pacto Histórico
tem duas muito boas candidaturas. Qualquer uma seria muito interessante. São pessoas coerentes, são pessoas sensatas, são pessoas com uma ideia de mudanças estruturais que realmente Colômbia requer muito essas mudanças estruturais, muito. Agora, Petro, porque ontem, com essa decisão de segunda instância de um juiz dizendo que Álvaro Uribe Vélez ficaria absolvido de algumas imputações, Gustavo Petro falou que era para iniciar o processo de uma constituinte, arrecadar, coletar as assinaturas, e chamou a mobilização para amanhã. Falou que queria, digamos, mobilizar o povo para amanhã na Praça de Bolívar. Não sei se tenha mudado, a última declaração era essa, mas iniciar um processo de constituinte, porque, digamos, tem muita coisa que tem que ser modificada, muita coisa mesmo. Só que também temos que olhar, temos que ser sensatos, que se a maioria do Congresso, ou, por exemplo, no ano que vem, em março, vai ser eleições ao Congresso da República, e em maio, junho, vai ser o primeiro turno, e se requer um segundo turno para as presidenciais. Nós, digamos que pensar um processo de constituinte pode ser, em ocasiões, um tiro no pé, porque a direita, assim como compra vagas no Congresso, porque compra votos para ser eleitas, pode também, digamos, uma eleição ganhar as maiores vagas da Constituinte e refazer a Constituição, digamos, a sua imagem e semelhança, ¿sí? Digamos, à medida de seus interesses. E seria, digamos, uma coisa contraproducente para o povo colombiano, que está precisando de reformas estruturais, sim, mas precisamos um processo de mobilização e de organização que permita que, em um eventual processo constituinte, tenhamos as maiorias para fazer as reformas que se precisam. Muito bem. Compreendemos agora um panorama geral da situação da Colômbia e como chegamos a essa excepcionalidade. Só mais uma última pergunta. Como maturou Petro em relação a essa posição bastante corajosa e determinada em relação ao sionismo? Como Petro chegou aí? Olha, demonstra-se poucos países, por exemplo, até agora o governo Lula, apesar de ser torpedeado, sabotado por uma força muito grande de empresários que controlam boa parte da mídia, que controlam boa parte de setores financeiros, etc. e tal, no Brasil e boa parte do mundo, o governo Lula não rompeu com... e teve pessoas presas, etc. e tal, foi... o sionismo no Brasil faz parte do processo golpista, está imbricado ao bolsonarismo, mas, apesar disso, o governo Lula não foi capaz, como boa parte dos governos do mundo, de romper com o Estado de Israel. Não, Bolívia, antes das eleições, em que a direita ganhou, e a Colômbia foram um dos primeiros países, ao lado, obviamente, de Cuba e Venezuela, a condenarem o genocídio e romperem. E como que aconteceu essa maturação política internacionalista e em favor dos palestinos de Petro? Olha, uma coisa interessante, porque mesmo assim, eu digo, por exemplo, Gustavo Petro, eu me lembro a primeira eleição, bueno, não a primeira eleição dele, mas eu me lembro a eleição de 2006, ele foi um dos senadores maiormente votados, e em 2010, digamos que ele foi candidato à presidência da República. No pessoal, eu não gostei muito, porque, digamos que eu estava com outra linha, que era Carlos Gaviria Dias, e achei Petro, para a época, um pouco imaturo nesse aspecto. Mas Petro teve um crescimento, uma maturidade, um processo muito interessante. Em 2011, quando foi eleito prefeito, em 2018, quando foi candidato à presidência da República, toda a perseguição que ele sofreu do Procurador-Geral da Colômbia,
do procurador, que fue destituido, teve que acudir à Corte Interamericana para poder ser restituídos sus direitos. Então, digamos que Petro, em 2018, Petro já chegou com uma maturidade muito interessante, e em 2022 mais ainda. Mas Petro sempre foi, digamos, sempre esteve aí com a pauta, a causa palestina, sempre foi solidário com a causa palestina, certo? E agora, ele, digamos, que tinha posicionamentos como congressista, tinha posicionamentos como prefeito, em favor da causa palestina. E agora, como presidente da República, ele tomou uma postura onde falou que realmente nenhuma pessoa sensata, com mínimo de poder de toma de decisão, podia ser cúmplice de um genocídio acontecendo em tempo real no século XXI, onde estavam se assassinando crianças, mulheres, pessoas indefensas, e não só bombardeando, matando de fome, animalizando, desumanizando as pessoas. E, sobretudo, é um genocídio cometido em vivo e em direto pelos, em outrora, vítimas de outro genocídio, certo? Que agora viraram victimários. Então, digamos que Petro, em isso, ele prega pelo humanismo, sim, é um humanista, por assim dizer, se poderia dizer, é um internacionalista. Uma de suas primeiras, por exemplo, uma de suas primeiras ações na política externa foi reconhecer de novo a República de Sahara Occidental, o Saharaui, certo? E abriram uma embaixada de novo. Então, Colômbia é um dos poucos países da América Latina que reconhece o Frente Polisário e a causa saharaui na República Ocidental, que de fato uma das críticas ao governo do PT é que desde 2002 nunca reconheceu a República de Sahara Occidental, que tem um território ocupado pelo Marrocos, onde explora, digamos, os elementos que usa o Brasil para o agronegócio, não? Então, digamos que na política externa colombiana, Colômbia começa por reconhecer a República Ocidental de Sahara, começa a fazer um chamado latino-americano de unidade, e quando estalha, digamos, o genocídio desde dia 7 de fevereiro de 7 de outubro de 2023, o 8 de outubro já tinha condenação por parte do governo Petro, já tinha declarações de condena, certo? E ninguém saiu na defesa de Petro, mas quando Lula, 3, 4 meses depois, também teve uma declaração contra o que estava acontecendo e foi chamado de sionista, Gustavo Petro sai a defender a Lula, certo? Mas Gustavo Petro vai além e rompe relações e deixa de exportar carvão para Israel, porque o que acontece é que na América Latina, Colômbia, digamos, nós temos uma história onde o sionismo tem participado diretamente do conflito, certo? Jair Klein e outros mercenários israelíes treinaram paramilitares colombianos, certo? Treinaram paramilitares ao serviço do narcotráfico e depois treinaram toda uma estrutura paramilitar que seria, digamos, como as milícias lá no Brasil, por assim dizer. Então, digamos, o armamento colombiano das forças de segurança, das forças militares, sobretudo, é armamento israelí, são os fuzis Galil. E a Força Aérea tem aviões, os caças bombardeiros da Colômbia são Kafir, que são da indústria israelita. Então, digamos que os Kafir não só bombardearam crianças na franja de Gaza, sino que nós, na Colômbia, vimos como foram bombardeadas crianças, digamos, reclutadas por dissidências que em 2018, 2019, durante o governo de Duque, usaram aviões Kafir para bombardear campamentos guerrilheiros onde se sabia que tinham crianças e chegaram crianças destroçadas
ao ir ao Instituto de Medicina Legal. Então, digamos que isso gera, por exemplo, para o colombiano, quando uno vê a situação de Gaza, é que ela também esteve muito próxima da gente, certo? Durante o governo Duque se comprou um software espia israelí, sionista, por assim dizer, e entrou ao país de maneira ilegal e foi comprado com dinheiros ilegais e era para interceptar comunicações da oposição, de gente de esquerda. Então, digamos que isso, acho eu, movimenta Gustavo Petro, move a Gustavo Petro a dizer, olha, se nós fuimos vítimas do sionismo aqui em território colombiano, nossas crianças, lá está sendo a maiores proporções, a uma escala maior. Então, por isso rompeu relações, certo? E foi chamado de antissemita e todo. O que diz o sionismo sempre que, digamos, se faz crítica de suas ações militares contra populações desarmadas. E digamos que isso fez com que Gustavo Petro levara estas, antes, por exemplo, em 2023, em setembro, na Organização das Nações Unidas, Gustavo Petro fez um chamado mundial a parar dois conflitos e fazer duas zonas de paz. Uma que fuera parar o conflicto Rússia-Ucrânia, fazendo uma zona de paz, e outra fazendo uma zona de paz internacional na Franja de Gaza para evitar novos ataques. Isso em setembro de 2023, durante a ONU. Ele propunha duas convenções, duas cumbres de paz internacionais. E em outubro veio o ataque sionista contra a Franja de Gaza, respondendo a um ataque, a uma ação militar de Hamas em território. Só que foi uma resposta desproporcional por muito mais tempo e com resultados, ou seja, não com ações militares contra objetivos militares, sino contra objetivos civis, contra escolas, colégios, hospitais. Então, digamos que Gustavo Petro, a primeira declaração na primeira Assembleia da ONU de 2023, que ele, não, a segunda intervenção dele na ONU em 2023, ele propunha essas convenções, essas cumbres de paz, e depois estoura o conflito. Então, ele, a causa palestina, digamos que moveu ele ao ponto de romper relações, e quando a flotilla internacional, a frota internacional foi capturada, foi sequestrada pelas forças sionistas, iban duas colombianas que fueron secuestradas en aguas internacionales. Ahí Gustavo Petro rompe relaciones y manda embora a misión diplomática israelí, ¿no? Entonces, están ahí como en diálogos, a ver si volta. Entonces, digamos que uma postura política, uma postura muito política e uma postura que prega por uma política de humanidade, certo? De preservação da vida e de, digamos, de condenar um genocídio, porque a causa palestina, nesses momentos, se nós, como humanidade, deixamos acontecer, se deixamos avançar, nós não teríamos, digamos, objetivo nenhum e seria uma causa perdida da humanidade se o povo palestino sigue sendo massacrado, certo? Que quizá que acabou não da melhor forma como deveria acabar até agora esse conflito, que não é de 2 anos para cá, é de há 78 anos. Muito bem, Lucas. Agora eu queria passar para a Germa, tanto para fazer algumas considerações, já estamos bastante adiantados, mas a conversa está muito boa, tanto para fazer algumas considerações sobre o que o Lucas falou, mas também e principalmente para nos colocar sobre a situação da eleição eminente na Argentina, onde o mileísmo, mesmo turbinado por Trump, ameaça perder. Turbinado, muito bem turbinado financeiramente, obviamente com um apoio financeiro
e se volta para apoiar os próprios especuladores, como a gente fez, gravou num vídeo recente no canal Emancipação do Trabalho, podem ver lá, sobre a crise econômica do governo Milei, e como o apoio que Trump está dando, na verdade, é mais para salvar os especuladores do que para salvar o próprio governo Milei. Então, passo a Germa a fazer suas considerações sobre esse e outros assuntos. Bueno, para empezar, brevemente para mis consideraciones a la exposición de Lucas, ¿no? Muy buena la exposición. Algún dato histórico, hasta donde mis conocimientos llegan, por el rol geoestratégico de Colombia, no por acaso el primer país de Sudamérica en tener una intervención del imperialismo estadounidense en su primer fase expansiva fue Colombia, cuando en el siglo XX le separan Panamá. Eso es un dato que hay que tener en cuenta y señalaría el rol de Colombia. Bueno, yendo a Argentina, próximo domingo 26 de octubre hay elecciones de medio término en Argentina, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Actualmente hay una intervención directa del imperialismo estadounidense a través de la Secretaría del Tesoro para darle cierta oxigenación económica a Milei, de controlar las variables cambiarias y evitar un salto devaluatorio que en Argentina sería un golpe económico muy fuerte y golpearía políticamente muy profundamente a Milei. O sea, un salto devaluatorio hoy en Argentina origina una crisis política. Así de simple. No es un simple corrección cambiaria. En ese contexto, como se dijo, está interviniendo directamente el Tesoro estadounidense en el mercado de cambio argentino para darle un tiempo a Milei que llega a elecciones y también, sobre todo, como señaló Érico, es que los capitales especulativos estadounidenses puedan tener una retirada en orden en Argentina antes que el próximo salto evaluatorio se lleve todo por el aire. Es esa la maniobra. Se presentan varias coaliciones opositoras en el país, dirigidas por el peronismo. En la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias adopta el nombre de Fuerza Patria. Nombres distintos, pero son siempre coaliciones opositoras gobernadas por el peronismo. Todo indica que va a haber un derrumbe electoral del mileísmo en las próximas elecciones. Estas coaliciones peronistas ganarán. En algún distrito ganarán fuerzas de un componente más provincial, de alguna tercera opción, pero el mileísmo va a una derrota segura en toda línea. Nosotros, como tendencia militante bolchevique, llamamos a votar a Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y en toda coalición opositora que son en este momento dirigidas por peronistas, aunque no totalmente integradas por peronistas. Esa es nuestra política, que es la forma que tenemos de apuntar a un mayor desgaste todavía de Milei, un mayor desgaste político frente a la crisis en curso que va a sobrevivir inexorablemente, y apuntando a que esa crisis en curso se resuelva con una alternativa favorable a los trabajadores. Esa es nuestra orientación sobre el asunto y eso es todo por ahora. Muchas gracias, compañeros. Nós é que agradecemos, Germa, a elucidação dessa situação argentina, que, assim como a Colômbia, muito contagia. Nós somos uma pátria grande dividida pelos capitalistas e de diversas frações e que sequer defende os próprios interesses mais do que os interesses do imperialismo. Defende profundamente os interesses do imperialismo. Gostaria mais uma vez de agradecer a participação do Lucas e esperamos em breve voltar a conversar entre nós sobre esse e outros assuntos, não sobre uma guerra já em acontecimento contra a Colômbia ou contra a Venezuela, mas com a própria derrota do imperialismo que cada vez mais se consome numa guerra civil, na qual a gente torce pela guerra e pela vitória do povo trabalhador estadunidense. Muito obrigado a todos, ficamos por aqui por hoje. Curta, compartilhe, se inscreva no canal Emancipação do Trabalho. Lucas, quer tecer algumas considerações finais? Não, só agradecer mesmo, agradecer o espaço, agradecer a companhia de vocês, o papo aí com o Germán, com você, companheiro, e porque também permite conhecer um pouco mais da realidade latino-americana, não? Então, muito obrigado pelo espaço e
demais. Né? Um abraço a todos. A luta continua, camaradas.